Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar aqui falando da arte contemporânea. Hoje a gente vai falar sobre arte conceitual, que é uma das vertentes mais importantes da arte contemporânea e que mais é pedida em vestibular, né? Tanto no SSA quanto no Enem. Então, vamos falar aqui da arte conceitual. Então, o que é a arte conceitual? Trata-se de uma expressão artística mais pautada nos conceitos, como diz o nome, reflexões e ideias, em detrimento da própria aparência do objeto artístico. Nela, a atitude mental é mais importante. Em outras palavras, é uma arte-ideia em detrimento da arte visual, sendo o principal material da arte a linguagem. Então, diante disso, os artistas conceituais, eles estão mais preocupados em criar reflexões visuais para os seus espectadores do que você ficar ali só, observar aquela imagem e ir embora. Então, eles querem que você reflita sobre o que você viu, quais são os significados. Então, nada numa arte conceitual está ali por acaso, tudo ali tem um significado importante em que leva as pessoas a pensarem sobre aquilo, tá? Esse movimento artístico critica o formalismo e propõe a autonomia da arte, quer dizer, a arte ela é autônoma, não precisa de regras para poder reger a obra. Ele foi capaz de revolucionar muitos aspectos da arte. O termo arte conceitual ele foi utilizado pela primeira vez pelo filósofo, escritor e artista estadunidense Henry Flint, em 1961, durante as práticas de um grupo chamado Fluxus, que é um grupo basicamente mundial, né? Ele tem artistas de vários lugares do mundo, inclusive aqui do Brasil. Ele foi um movimento que ele reuniu esses artistas, né, diferenciados e tinha como base fazer oposição à comercialização da arte. Eles trouxeram novas definições à prática artística e dissiparam ali os limites da arte, mesclando diversos conceitos com grande influência do dadaísmo. O dadaísmo foi o primeiro que começou a questionar ali a atitude comercial da arte, principalmente quando o Marcel Duchamp pegou um objeto industrial que não tinha nenhuma função estética, nenhuma função de enfeite, de beleza, e colocou como obra de arte, como foi o caso da roda de bicicleta e do urinol, né? Então, ele colocou aquilo ali como objeto de arte para justamente questionar os valores estéticos da arte e a arte comercial, né? Aquela arte que eu fabrico para os outros comprarem. Então, ele comparou ali o objeto artístico com esses objetos do dia a dia, do cotidiano. E isso influenciou bastante a arte contemporânea, e principalmente a arte conceitual, a arte da ideia. A Sol Lewitt, que é um dos artistas contemporâneos, que inclusive ele é artista também do movimento minimalista, que a gente já viu aqui, ele diz o seguinte: a própria ideia, mesmo se não é tornada visual, é uma obra de arte tanto quanto qualquer outro produto. Tá? Para muitos estudiosos, Marcel Duchamp ele foi um dos precursores da arte conceitual, como eu acabei de falar, principalmente nessa obra que vocês estão vendo aí. Anteriormente, o artista tinha elaborado outras obras que seguiam a mesma linha. Ali, a ideia dos ready-mades, que são esses objetos prontos e pré-fabricados, que não têm função estética nenhuma, ele já trazia ali como um objeto anti-arte, que era uma das ideias do dadaísmo, né? O conceito de arte que o artista quis demonstrar e que levava mais ao processo reflexivo em detrimento do visual somente, tá? E aí a gente chega na pergunta: o que é arte, para que serve? Né? A grande questão da arte conceitual era definir os limites e fronteiras do fazer artístico, ou seja, ela é baseada nessa pergunta mesmo. Então, quais são as características principais da arte conceitual? Então, anota aí. Crítica ao formalismo e ao mercado de arte, crítica ao materialismo e ao consumo, então sempre vai ter críticas sobre o consumismo nas obras do pessoal que faz arte conceitual, oposição ao hermetismo da arte minimalista, porque a arte minimalista ela diminuía ao máximo tudo que você pudesse fazer, então você era muito abstrato, você só tinha aquelas cores primárias, 2 ou 3 cores que se usavam, e aquilo não levava a reflexão nenhuma, era mais puramente visual, que era justamente o contrário do que a arte conceitual queria fazer.
Era também, ela fazia popularização da arte como veículo de comunicação, como linguagem mesmo. Era uma arte mental e reflexiva. Ela era radical e era culto anti-arte, né? Como era feito lá no dadaísmo. Trazia uma ruptura com a arte clássica e formal e usava também, ela usa outras coisas como fotografias, textos, vídeos, instalações, performances de teatro e dança e qualquer outra coisa, qualquer material que o artista achasse necessário para transmitir a sua ideia e provocar uma reflexão no público. Os principais artistas conceituais são Joseph Beuys, Joseph Kosuth, Daniel Buren, John Cage, que inclusive trabalhava com música, Nam June Paik e Yoko Ono, que é uma das principais artistas, inclusive todas as obras mostradas nesses slides são da Yoko Ono, Lawrence Weiner, o Robert Barry, Charlotte Moorman, Saul Lewitt, que ele começou lá no minimalismo e ele migrou aqui para a arte contemporânea e para a arte conceitual, e Genco Gulan. E no Brasil, a gente tem uma proposta de arte reflexiva que atingiu o país a partir dos anos 70. No Brasil, alguns artistas conceituais que merecem destaque. Cildo Meirelles, que era artista plástico, Arthur Barrio, também artista plástico, ele era luso brasileiro, Carlos Fajardo, que trabalhava com multimídia, José Rezende Filho, que era escultor e arquiteto, Valtércio Caldas, artista gráfico, escultor e desenhista, Antônio Tunga, que é ator, performer, escultor e desenhista. Muitos deles misturam essas linguagens numa única obra, tá bom? Eu vou deixar umas atividades sobre arte conceitual para vocês lá na plataforma, vocês façam e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.